Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Programação em R. Meu nome é Nayara Alcântara. A gente está no tópico 5, falando sobre projeções gráficas, e hoje a gente está na segunda aula do tópico 5 e a gente vai falar sobre histogramas. Então, conforme eu disse para vocês na última aula, né, aqui nos slides, eu não estou colocando os scripts, eu estou colocando somente as figuras, para que vocês saibam de onde a gente vai sair até onde a gente pretende chegar na aula. Por isso, acompanhe o script do R. Para quem não está acompanhando o curso, eu estou disponibilizando tanto o script quanto a base de dados, tudo lá no meu GitHub, e coloco o link para vocês, tanto no primeiro comentário do LinkedIn, quando eu publico o vídeo no LinkedIn, quanto no descritivo do vídeo do YouTube. Então, vamos lá. Então, vou abrir aqui meu ambiente de programação do R e hoje a gente vai aprender, então, a fazer um histograma. O que a gente fez na aula anterior foi um Bloxplot, né? Então, a gente vai utilizar muitas daquelas camadas que a gente aprendeu lá na feitura do Bloxplot. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente abre aqui o nosso ambiente de programação é definir o nosso diretório de trabalho. Então, Ctrl Shift H, vou escolher aqui curso 2023, que é o meu diretório de trabalho, e vou escolher a base de dados que a gente vai utilizar. Vai ser a mesma base de dados da aula anterior, que é a base de dados que é fruto do subset da base de dados do LAPOP, que é aquela base BRA 2014 menor. Eu também estou disponibilizando a base no mesmo lugar lá no link do GitHub. Então, vamos criar aqui uma versão mais simples do nosso histograma. Então, eu vou começar aqui com... Eu vou criar um objeto e vou salvar dentro desse objeto, né, o meu histograma. Então, eu vou colocar aqui versão 1 e vou criar aqui gráfico 1. Objeto de atribuição, alt menos, pacote ggplot. Então, antes da gente fazer a versão 1, vamos aqui ativar o pacote ggplot. Para quem ainda não instalou, utiliza aquela linha lá, install.packages, entre aspas, ggplot2. Então, a função para a gente rodar um ggplot é ggplot mesmo. Base de dados que a gente está utilizando, BRA 2014 menor, função de mapeamento, AES, parênteses. Eu vou plotar aqui, nesse gráfico, a variável idade. Porque a gente vai fazer um histograma e a variável idade, né, ela é apropriada, né, o histograma é o gráfico mais apropriado para esse tipo de variável numérica e contínua. Então, idade. Mais o tipo do gráfico que eu vou plotar aqui. Então, geom, histograma. Então, ele criou ali a projeção gráfica, né, e agora eu vou rodar esse gráfico. Aí a gente tem uma versão aqui mais simples, né, do histograma, e agora a gente vai fazer alterações nesse histograma até que ele fique, né, com a aparência mais parecida com o que a gente quer. Então, aqui, hashtag versão 2. Então, vou pegar essa mesma projeção gráfica aqui e vou inserir algumas coisas nela e vou salvar isso em gráfico 2. Tem que ter tudo junto, tá, pessoal? Aqui nesse caso não pode ter espaço. Alt menos, objeto de atribuição. E aí aqui eu vou colocar um fio, uma cor. Para que serviria essa cor? Essa cor serve para a gente separar por categorias. Então, aqui eu quero que a categoria que seja utilizada para separar seja sexo. Então, criei esse gráfico 2 ali. Vou rodar esse gráfico 2 agora. Então, ele separou aqui homens e mulheres. A gente consegue verificar aqui, né, que a gente tem uma contagem de mulheres diferente de homens, mas ainda assim está difícil de verificar, né, não está muito legal de se entender. Então, o que a gente faz para que esses gráficos fiquem lado a lado? Eu vou colocar aqui, versão 3. Vou copiar essa mesma linha aqui e vou colocar aqui dentro de gráfico 3. Objeto de atribuição, alt menos. E aqui, em Geom e histogram, eu vou definir como que eu quero que seja organizado isso. Vai ser uma categoria na frente da outra mesmo? Tá legal de ver assim? Então, não tá legal, né? Então, vou escolher positions. E existe uma posição. Deixa eu ver se aqui no help ele mostra quais são as posições possíveis. Em algum lugar aqui a gente deve encontrar essas possibilidades de position, mas existe uma aqui que é uma bem interessante para a gente colocar uma barra do lado da outra. Então, vou colocar essa posição, Dodge, e vou rodar aqui. E aí, vejam, ficou uma barra do lado da outra. Agora a gente consegue ver mais claramente aqui, ó, que a gente tem homens e mulheres, e a gente tem uma quantidade de mulheres aqui, ó, nessa idade próxima dos 25 anos, maior que de homens. Depois aqui,
mais ou menos aqui nos 35, né? A gente tem uma quantidade de homens maior que de mulheres nessa faixa de idade. Então já está ficando, né, mais interessante, mais próximo do que a gente queria. Além disso, a gente consegue colocar aqui dentro um tamanho para essas barras, através do Bin Widget. E eu vou colocar tamanho 5. Aí vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Aí ele aumentou o tamanho das barras, diminuiu a quantidade e aumentou, né, a largura delas. Existe uma possibilidade, pessoal, de a gente pintar os nossos gráficos utilizando uma paleta de cores específica. Eu vou mostrar para vocês aonde fica, né, como é que funciona essa paleta de cores, porque ela é muito utilizada também, igual aquela que eu havia mostrado para vocês. Então, tanto quanto essa Color Adobe, essa outra também é muito utilizada. Então, vou abrir ela aqui e vou disponibilizar o link também aqui no script para vocês. Então, vou colocar aqui. Só um instante. 1, 2, 3. A gente poderia até considerar, né, que essa versão 3 e 4, porque eu coloquei tanto aqui, tanto a posição quanto a largura das barras. Então, aqui seria a versão 5. Cores. E vou colocar o link aqui para vocês. Esse site aqui, Color Braille, é muito interessante porque ele apresenta para a gente possibilidades de cores sequenciais, divergentes e para questões qualitativas, que aí são cores totalmente diferentes. Então, por exemplo, qual a sua preferência de sabor? Aí tem 5 categorias: chocolate, morango, sei lá, creme, e aí cada categoria dessa vai ser pintada por uma cor diferente. Se for sequencial, escolaridade, aí eu quero que cada categoria esteja apresentada de uma cor diferente, mas de um jeito sequencial. Primeira série, segunda série, todos em tons de verde, mas mais claro para o mais escuro. Então eu vou escolher uma cor sequencial. Divergente, são duas coisas completamente diferentes, como por exemplo, sexo, masculino e feminino. Aí eu quero que cada categoria esteja de uma cor. Região do país, quero que cada região esteja de uma cor. Então aqui eu escolheria as cores divergentes. Então, esse é um jeito de você colocar as cores. E aí, como é que você copia os códigos dessas cores? Porque lá na roda de cores, eu mostrei para vocês que tinha um código que a gente copiava. Aqui é a mesma coisa, também tem um código. Só que esse código é um pouco diferente, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tô com o meu mouse em cima da cor. Vocês estão vendo que aqui em cima está escrito BRBG? Essa é a cor e esse é o código da cor. Então, é só copiar esse código. Primeira informação é o código. Além disso, a gente pode colocar, se a gente quer que a cor seja divergente, no caso aqui é divergente, qualitativa ou sequencial, através de uma redução. A gente coloca SEQ, divergente, a gente vai colocar D e V, e qualitativa a gente coloca, eu acho que é quali, QAL. Vamos ver como é que isso funciona aqui na prática. Então, voltem lá para o ambiente de programação e vamos criar aqui o gráfico 5. Que eu estou considerando, né, que aquele lá que a gente criou foi o número 3 e 4 já junto. Então, função aqui, eu vou copiar, né, toda essa parte inicial aqui. E aí, eu vou colocar mais a questão das cores. Então, para inserir aquelas cores, eu vou utilizar uma função chamada scale, underline, fill, brown, que é justamente daquele site. E aí, existe uma função chamada palette, e aí, dentro de palette, a gente escolhe qual é a cor que a gente quer. Então, tem uma cor lá que se chama pastel. Eu não sei se é aqui no sequencial, deixa eu ver se eu encontro. Eu acho que é essa daqui, ó. Essas cores aqui são cores pastel. Daí tem pastel 1, pastel 2. São essas duas paletinhas aqui. E aí eu escolhi uma dessas aqui para colocar. Então, vou colocar aqui a pastel 2. E o tipo, ou seja, o type dela com Y, vai ser divergente. Vou rodar isso, aí ele criou ali, ó, gráfico 5, e eu vou rodar esse gráfico 5 aqui. E aí vejam como é que ficou, pessoal. Fica numa cor clarinha, porque é uma cor pastel, né? Aí mulher ficou nesse rosinha claro e verde nesse verdinho claro aqui. E homem nesse verdinho claro. A gente também consegue definir os limites do nosso gráfico aqui. Então, por exemplo, a minha contagem, que é a contagem de pessoas, está terminando em 100 e as idades está de 25 e 25 anos. Eu consigo estabelecer um limite para aumentar essas escalas. Então, vamos supor que eu quero que termine aqui em 100, ou que não passe muito aqui, porque, por exemplo, deve estar passando uns 10, deve estar indo até 110, e eu não quero que isso aconteça. Eu consigo diminuir essa escala. Então, eu vou colocar aqui versão 6,
vou dar uns espaços aqui, vou copiar todo minhas linhas do gráfico ali de cima e vou escrever aqui, gráfico 6. Hora com acento, hora sem acento. Vou deixar aquela mesma cor, vou colocar mais e vou colocar aqui, scale, underline, y, continuous. Essa aqui é a função para eu colocar os limites do meu eixo y. Aí eu vou colocar que eu quero concatenar, então eu quero que vá de 0 a 103. Até 103 tá bom. Eu posso colocar também em relação ao eixo x. Então eu coloco aqui scale. É a mesma coisa, a única coisa que eu vou mudar vai ser o de y para x. Então eu vou colocar aqui x. A gente também consegue colocar aqui, pessoal, o labs, né? Labs para a gente colocar os títulos e tudo mais. Então, vamos já colocar, porque isso a gente já viu como é que faz. Então, vou colocar aqui idade por sexo. A gente consegue colocar um rótulo para o eixo Y e um rótulo para o eixo X. Então, vou colocar aqui contagem para o eixo Y e para o eixo X eu vou colocar idade. O que mais a gente pode colocar nesse gráfico aqui? Um tema, né? Que a gente também já aprendeu como é que faz. Então, tema, vou colocar o mesmo tema que a gente já usou. Então, deu um errinho ali. Então, o errinho aqui foi porque eu não coloquei entre aspas, né? E daí ele tentou encontrar e não achou a idade, não encontrado. Aí, agora sim. Agora vamos rodar esse gráfico 6. Ele criou ali o gráfico 6, agora a gente roda ele aqui. Aí, pronto. Lembra aquela fonte que a gente criou lá da nossa outra aula? Ela não está mais aberta aqui, né? Porque eu já fechei o ambiente de programação, mas eu tenho ela, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso voltar lá, copiar ela toda a programação dela, colocar aqui, rodar ela novamente e fazer uma nova versão do nosso histograma, agora com uma fonte legal, né? Com uma fonte já definida. Então, eu vou colocar aqui, ó, hashtag versão 7 e vou colocar gráfico 6 mais fonte. Pronto. Então, aqui a gente já tem um gráfico pronto, né? Ou com o rótulo dos eixos Y e X, com o título, com uma legenda. A gente depois vai entender e aprender, né, como que a gente faz para tirar, para apagar essa legenda aqui. A gente também consegue, pessoal, alterar esse gráfico para que ele fique como sendo percentual, ao invés de ser uma contagem. Mas, assim, a proposta é que a gente fizesse um gráfico por aula. Então, para que a gente cumpra isso, eu vou finalizar essa aula, né? E a gente continua na próxima aula falando sobre um gráfico de barras, que daí é bem parecido com o histograma, né? Só que suas barras são separadas. Então, eu espero que vocês estejam na próxima aula. Conto com vocês e até lá.